Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai continuar falando sobre arma e mentiras sobre as armas que dizem nos ameaçar sobre as desimposições de contraturas, né? Ou seja, as descontrações que elas revolvem a mira sobre as nossas desatenções nos faz desapegar de nós mesmos sobre o reflexo da ameaça e acabar respeitando coisas que desenvolvem em nós o medo, né? Mas qual que é o sentido então do desenvolvimento do medo? Seria acordar a integral de uma das partes do conhecimento anatômico? Bom, creio que sim, né? Uma vez que o medo ele desantepõe na analogia do quadro dos estudos da anatomia, a medula. E a medula ela é como se fosse a geladeira do organismo, ou seja, ela que diz reter sobre as funções de se desacordar a partir de receptores térmicos, né, das descargas que ela faz nas contrações, né? Então, todo o ritmo do corpo descontrai partes e contrai outras, né? Então a gente tem a flexão de membros, né, e a desinflexão de membros, né? Ou seja, a extensão, né? Então, a gente sempre diz nessa quadra que somos, né, nessa quadratura que somos, o desinvestimento motor que rege os desimpulsos de colinergia. Graças aos alimentos e às adaptações desses terminais de placa motora, nós armazenamos gordura e fazemos da temperatura a injeção de qualidade gradiente de fazer ejeções, né? Então, toda a precisão de controle ela parte de fluxos, né? E aí isso demanda as adaptações celulares e os armazenamentos que elas fazem. Então, o aporte de armazenamentos qual seria? Armistício, né? Do armistício vem do próprio homem em defesa de superação, entende? Então, sobre os domínios operantes, os estoques, a armazenação, né, fez com que toda a reiteração do homem com certa habilidade lhe construísse o que a gente chama de armadura, né? E a armadura para nós, no senso moral, que critica a figurinização, é capacitação, é desenvolvimento de indivíduo
para com as ações na natureza. Então, a armadura é isso, é durar sobre uma tarefa, sobre uma atividade. Vamos passear um pouco e aí a gente continua falando sobre isso. Tô a fim de andar um pouco de carro. Bom, então, vocês estão vendo os veículos aí da frente, estão vendo as estruturas que a gente está passando e que sustentam os carros sobre a natureza, né? E tudo isso é desenvolvimento da natureza, só que com o redimensionamento humano, né? E esse redimensionamento se diz estruturas a partir de engenharias que fizeram com que o homem armasse o que a gente tá vendo e tá passando, o que a gente chama de ponte, né? Então a gente está passando agora pela ponte de São Francisco e todo esse desenvolvimento, todo esse aporte de passar por essa fonte, que diz que é um desidrato da natureza, né? É parte das noções dos sensos humanos. Então toda a balança que diz essas estruturas a sua regência, né, tem analogia com o corpo. Por exemplo, a ponte ela sinaliza a circulação sanguínea, né? A própria circulação dos carros sobre proteção nos diz a proteína e as albuminas que nos animam a partir do conjunto hematopoético que adsorve nutrientes. A adsorção nutreica de nutrientes nessa passagem está com as reverências das obediências que me destacam a segurança no eixo cognitivo para poder continuar passando. Logo eu acelero com convicção de que eu não vou sofrer nenhum acidente. Entende? E aí disso tudo eu consigo falar sobre essas adequações. Vocês viram as placas, vocês veem os postes, tudo isso são armações que desutilizarem sobre a civilização disparos para poder ameaçar a insegurança, né? E aí ao prever sobre passagem a insegurança, o homem se diz arma para vencer a insegurança. Uma imagem tão bela disso é isso que a gente está vendo: os veículos, as estradas, as adequações luminares nessas estradas, as placas de indicação, a confecção das placas, o estabelecimento do asfalto, que confere o atrito e a segurança dos pneus em velocidade. Cara, olha o quanto de riqueza a gente tem de organização. E tudo isso está dentro de nós. E a gente se alimenta disso. Logo, a gente diz assistir muito mais sensibilidade do que a gente assistia anteriormente, graças a essas armas que ameaçam a insegurança. Então tudo isso é arma.
Nós somos armados por várias camadas. O núcleo do nosso espelho de desespelhar todas as conversões de energia que nos transforma na crença de que a gente é toda essa transformação, todo esse conjunto de transformações adaptativas, de oxidações, de desintemperismos e de readaptações, de renutrições, de aconselhamentos, de sofrimentos que se transformaram em revolução. Tudo isso é um desestrato que diz estrutura das nossas interjeições, a arma que a gente vai revelar de nós para ameaçar o ambiente. Tem armas que disparam vários tipos de munições e se imunizam sobre os vírus do ambiente. A imunidade é muito importante. Por isso a gente diz se vacinar, né? Por isso a gente vacina. Então vê a cena e se contratar contendo a cena, né? Contratuar em cenas é desenvolver imunidade a elas para poder dissolver elas quando elas entrarem por injeções em nós. Então precisamos de aprender a dissolver, dissolucionar cenas para que elas não fiquem queimando e reingenciando em nós e nas nossas circulações, porque isso é inseguro, né? É como se a gente tivesse um acidente na estrada e ele fosse uma carne difícil de digerir, ou seja, uma oxidação, precisa de uma oxidação, uma instrumentação muito grande para poder tirar acidentes na estrada, para digerir, para levar ácidos e pessoas, né, para desconstruir o acidente e renovar o trânsito, né? Colocar a passagem no lugar. E aí isso tudo desritmiza a afinação, a receita percussiva de alguém que está em caminho, né? Então peçamos desculpa para todas as pessoas que a gente já atrapalhou e desculpamos todas as pessoas que vão nos atrapalhar nesses percursos, porque eles acontecem. Mas como a vida tem acontecido há muito tempo e esses percursos também, principalmente em laboratórios e em academias que diz lançarem adaptações aos seres humanos para que eles obedeçam todas essas armas e consintam ser ameaçados por elas, não só pelas posições que elas encontram nessas vias, mas pelo distrator de contas, né, que desfilma e revela toda a pessoa inobediente, ou seja, as multas de trânsito. E isso é uma forma de armar e fazer dessa arma leis para que os homens que se armem, né, que estão revestidos de armaduras, cumpram essas leis. Então todas essas pessoas que a gente vê são soldados, são operários, são trabalhadores que estão com as suas armaduras indo lutar as suas lutas diárias e para vencer suas receitas de compromisso e se justificarem na adequação de armor
né? Amor. E aí isso dá a valorização, né? Isso desarma amor nas pessoas quando elas conseguem concluir toda essa esse propósito, mas não seria propósito. O propósito é muito grande. Esses compromissos, né? Porque o conjunto de compromissos revela um propósito no ser, pois o conjunto de compromissos desacondiciona o ser a partir das revelações dos produtos de desacondicionamento armamentístico, né? Porque existe a mente, existe as inseminações de mente sob contração das matérias para poder se dizer orientado consubstancialmente na consonante compreensão de ser e estar sobre os meios que são regidos por essas matérias, né? Então vamos continuar revelando e navegando sobre o que a gente chama de armamentiras. Bom, agora a gente entra nessa parte aqui. Eu coloco isso aqui e abro para nós essa parte aqui, ó. Essa imagem é uma imagem da queda da Bastilha da Revolução Francesa, onde há o enforcamento, né, do rei e as pessoas elas tomam poder, né? Então a guilhotina, né, a execução do rei coloca a França no que a gente chama de a revolução, né? Ou seja, uma evolução a partir das revisões que devem ser feitas, né? E aqui a gente tem um quadro bonito, né? Este quadro aqui que é capa do álbum do Coldplay. Bom, e essa a liberdade, né, na qual ela se intitula, ela parte do consenso entre os revolucionários de que eles precisariam buscar condições de prestigiar todos em proporções, né, com as ideias liberais, para que eles pudessem se desenvolver, né? Ou seja, fazer o que a gente tem dito, né? Armaduras. Se desenvolver é se armar, né? Imagine essas armaduras, né, que são vestimentas utilizadas para proteção pessoal. A primeira proteção que a gente precisa na vida é a proteção de nós contra nós mesmos. Deixa eu aumentar. É a proteção de nós contra nós mesmos, porque sobre esse desconhecimento, essa fase de conhecer o mundo, nós estamos a todo momento desacordoando, né, nossos sensos críticos para poder buscar revelação e adaptação sobre os controles que
nos diz querer conhecer e experimentar as várias sabedorias, né? As várias produtos. E aí a educação ela faz isso, ó. A educação nos coloca numa construção de armaduras. E isso faz com que a gente cresça, e sobre as proporções de cuidados a gente desenvolva o que a gente chama de aprimoramento celular, né? Porque ao mesmo tempo que as células se desenvolvem, a propriedade que consente esse desenvolvimento é a evolução celular sobre a educação. Então existe um cálculo nesse discurso que funciona assim, ó. Evolução celular sobre o que a gente chama de educação, né? E aí armaduras. Então essa evolução celular, ela faz o que a gente chama de distributiva. Então, dependendo da tribo que você pertence, existe uma distribuição de tarefas. Essas tarefas de adequação, levam você a se desarriscar os riscos que te colocam à prova. E esses riscos que te colocam à prova são riscos chamados de riscos superiores. Um exemplo disso, desse desenvolvimento de armaduras, é isso aqui, ó. Crianças aprendendo a andar. Olha, isso aqui é desenvolvimento de armadura. É ele colocando, essa criança colocando o seu tecido sobre contato no chão para desenvolver aptidão motora, cognição e adequação de fibras, para que elas possam crescer e consentir o estar de pé. Então isso é um exemplo de construção de armadura. Por quê? Porque esse desenvolvimento vai fazer com que a pessoa esteja preparada para viver em sociedade. Então isso vai lhe dar controle. Logo, o controle desameaça o incontrole. Então o controle ameaça o descontrole por armadura superior. Então a gente está sempre desenvolvendo a armadura superior. E aí nessas armaduras superiores a gente tem os conselhos, né? Os conselhos, eles são feitos a partir das tribos e principalmente das tribulações que as tribos passam. Um exemplo de tribulação é o rei, né, lá da França, que impunha leis muito rudes para os cidadãos, né? Impostos caros, né?
A gente chama isso de as avessas, né? As avessas. Eu esqueci. Despotismo esclarecido. Vamos ver. Aqui, ó, a gente tem isso aqui, ó. Despotismo esclarecido. Abordagem política que buscou conciliar o poder monárquico absoluto com os princípios iluministas da época. Então, esse rei despotista, ele tentou conciliar, né, os ideais iluministas, né, as ideias que colocavam uma orientação ou seja, os absolutistas, né, que o rei tinha todo o poder, eles tentavam desviar um pouquinho de poder para a população, para eles entenderem que o rei estava melhorando. Porém, a maioria dos reis não conseguiam acabar com esse absolutismo. E aí eles foram considerados despotistas. Mas o que vem ao caso nisso é essa fotografia aqui, ó. Porque com a tribo se aconselhando, eles conseguiram a partir da margem, né, dessa tribo, dessa localização, se ordenarem em conjunto para poderem buscar por um ideal conjunto. Então, esse ideal conjunto trouxe a Revolução Francesa, e logo a Revolução Francesa motivou várias outras revoluções. E aí o conselho é a imagem da distributiva, né? O conselho é isso aqui, ó, na matemática, ó. Distributiva. Então, a distributiva, ela consegue, sobre uma ideal, multiplicar para todos os conselheiros. Por quê? Porque esse ideal que multiplica todos os conselheiros da equação, esse ideal é estabelecido por uma coisa que a gente chama de estatística. E a estatística, ela analisa o todo e de todos os dados, né, de todos os conselheiros, ela coloca todos os conselhos em parâmetros de absorção mais coerente. Então a estatística ela desidrata, ela comprova os conselhos. E como às vezes são muitos conselhos, para descomprovar os conselhos que mais estão para o conjunto, ela aprova censos de estabelecimento coerente. E ela faz tabelas, e dessas tabelas ela estuda sobre as proporções, os valores que mais vetorizam, né, que mais veem e autorizam a revolução. E aí essa revolução ela parte distribuindo, né, o conselho distribui a todos, e todos fazem com que essa revolução aconteça. E a revolução ela é muito grande porque ela vem da família e ela preserva a familiaridade da tribo. Então ela reúne a tribo e coloca a tribo sobre a revisão do seu estado. Isso é muito preciso. E isso é armadura e armamentístico, né? Um processo armamentístico.
Ou seja, é o nosso conteúdo aqui, ó, ambientalista tirando o cobre da armamentação. Por quê? Porque, como a gente viu no outro vídeo, a gente sempre está se desarmando sobre os conselhos da justiça harmônica. E a primeira contato com a amamentação é esse, né? Ó. Amamentação. E essa amamentação nos forneceu base para dirigir e nos armar e buscar por essa amamentação a partir da utilização dessa reação, utilizar armas, né? Então essa é a arma, a lei, o leite, a lei materna, a lei que mantém a gente na terra. Entende? E todas essas leis, elas precisam sobre instrumentos de acordo, instrumentos de revoluções, por exemplo, o relógio ou a mecânica da indústria, né, trabalhando com os metais em comparação com as rimas das rimas dos engenhos, trouxe a multiplicação o viés da manutenção, que preserva a vida, que é muito mais valiosa, né? Porque a vida ela nos representa e nós somos a imagem e semelhança do Criador. Logo, a gente é um papel que diz a cifra da criação. Decifrar a nós é decifrar a cifra da criação, ou é percorrer e sobre a manta da mama da mãe nos manter nesse conselho, nessa amamentação, a manutenção. Entende? Esse é o senso desse conselho. A armamentação, né? A armadura, durar na terra. Como a gente é muito afim, né? A gente só movimenta por causa da segurança. Segurança é a ação ou efeito de tornar seguro, estabilidade, firmeza. Então, olha só a segurança. Olha só a segurança. E olha só a segurança. Isso é manutenção de vida. Então, para fazer ameaças, né, ameaçar muito bem a segurança, o homem desenvolveu mecanismos que ele chama de conhecimentos. Então, os conhecimentos, eles são os substratos dos nutrientes. É bosta, né? Desculpa o termo, mas é bosta em decomposição. Isso é conhecimento. Desculpa o termo, mas isso é conhecimento. E a decomposição de todos os empreendimentos que nos dizem segurança é conhecimentos das subcamadas de reações. Então vamos anotar aqui. Um pouquinho, ó. Subconhecimento das camadas de armamentação. Subconhecimento das camadas de armamentação. Ou seja, né, como árvores são seguras? Essa é a pergunta. Elas são seguras por fixação. Como eu faço fixação em mim? Eu crio ambientes de
de treino da atenção. Logo, eu contenho a atenção e crio armaduras para me imunizar a elas, né? Isso é essa imagem aqui, ó. Entendem? Contenham a tensão, criando a armadura. Existe uma tensão aqui, né? Ó. O que é tensão? Vamos ver na física, né? Tensão na física. Em física, tensão é a grandeza de força de tração exercida a uma corda ou um cabo. Ótimo, né? Então isso é tensão. Se isso é tensão, né? O que é isso aqui, ó? É a mesma coisa. Existe a tensão. E aí, para ele desenvolver essa tensão, ele passa por treinos, né? E treino é fazer desse desconhecimento o dirigir do estado de espírito, consentindo sobre compasso, né? Sobre os estados de desespelhar os pulsos de energia, né? Sobre a quântica de somar todos esses pulsos para detectar as difrações dele em nós, buscando uma adequação. Nós desesculpimos o espírito para desesportar a atenção desse espírito, né, dessa ejeção, para essa adaptação. Então isso é valor de evolução, de adaptação. Uma vez que as matérias, né, elas se descomprem a partir dos eixos, né, e o espírito ele desparte a partir do eixo. Veja você, um elemento sobre a sua divisão, como que ele desexpressa em nós. Ele tem o seu núcleo, e sobre o seu núcleo ele ele se diz estável, ele se diz harmônico sobre o discurso que ele desexplode, criando uma base de elétrons, né? Pois os elétrons eles consentem a razão movimentada do núcleo sobre os desimpasses do ambiente, ou seja, sobre as vibrações do ambiente. Então existe uma concorrência, um estado de competição constante que coloca o destemperamento nesse núcleo em seu estado de equilíbrio. Então nunca nenhuma matéria está totalmente em equilíbrio na natureza, pois o movimento da natureza ela é constante, mesmo em laboratório. Por quê? Porque o universo ele é um eterno movimento, né? Ele se integra, ele é um movimento, né? No seu centro das atenções, é isso que o universo é. E ele é seguro, um movimento seguro, né? A insegurança parte de referência das nossas conversões de valores. Só que o universo ele é totalmente seguro.
um pouquinho, o universo. Porque ele é um movimento, isso é um movimento, né? A sua natureza é a segurança. Logo, qualquer movimento de insegurança, ele é só um lapso da busca do universo por sua adequação, de continuar a preservar o seu movimento natural. Isso é claro, né? Não existe nada estacionado. Qualquer estacionamento, qualquer estação que alguém diz a partir de uma fotografia, de uma referência, ele pode dizer, mas o que ele diz está em movimento. E ele está em movimento. E sobre o que ele diz está em movimento. Entendem? Essa é a segurança, essa é a harmonia. Esse é o princípio de toda a existência. Então, o que isso diz? Diz as vibrações. E a gente sempre concorre com as vibrações. Os núcleos de nossos eixos, né, de consentir movimento referenciais por valores de adaptação motora, onde a gente diz criar placas de entendimento de integração, resolvendo a inarmonia na harmonização, na armadura e adestração muscular para se integrar aos versos de ambientalização. Então existe um percurso, e todo esse percurso ele é uma crescente. Não é de uma hora para outra, é um movimento de revolução. A revolução que ocorre aqui parte dos conselhos, né, que fazem consulta a partir das distributivas de dispersão muscular, e essas distributivas, sobre uma razão matemática, ele desemprega os dados desses conselhos aqui, a desestatística, né? Então, os status de estar nessa razão estatística, de estar habilitando essas ejeções, esses estados, para poder alcançar o objetivo. Então, ela diz as estatísticas quais que devem ser as melhores tomadas de decisões para poder conseguir essa revolução. Cara, é isso, né? Isso é arma, né? Uma vez que o maior inimigo do próprio homem é essa fase aqui, ó. Quando ele está sempre nessa fase, mas o que desmantela ele dessa fase é ele mesmo, porque ele é o juiz, é ele que desorganiza a partir da estatística, né? De novo aqui, ó. Ele que organiza a parte da estatística. Vamos pôr aqui o símbolo, que eu gosto do símbolo. A partir das estatísticas que ele faz, né, desabsorvendo esses destemperamentos de escala conformativa, né? Ele diz entre as estatísticas, ó, o seu degrau de superação. E isso lhe faz acreditar na prevenção. Então ele está aqui, né? Ele está no meio aqui, mas ele prevê passar para essa etapa. Vocês estão vendo? Ele está aqui, mas ele prevê chegar aqui. Quando ele está aqui, ele prevê chegar aqui. A partir disso, ó, né? Ele vai, trabalha a cognição, vendo as pessoas em outro estado, né? E aí
ele vê e ele começa a desejar. E o desejo dele faz do movimento dele uma pré-orientação. Isso já é um trabalho de dados de solucionando a vontade. E essa dissolução de vontade faz ele se reencamadar, melhorando os movimentos adsorvitivos na matéria, fazendo maior prestação de arrecadação de contato. Todos esses dados de contato são feitos distributivos, né, e são integralizados na rede neural, onde ela trabalha a estatística de orientação para os próximos passos. E aí essa orientação é dada e ele consegue um gráfico de rendimento bom. E ele consegue prever que ele vai conseguir, ele consegue se sentir seguro sobre esse estado. E é isso que a gente busca nas armas, a segurança. Entendem? Ai, ai, que história bonita, né? Vamos ver. Tá. A gente vai chegar aqui, mas não é a hora. Agora não é a hora. Agora é a hora disso daqui, ó. Vamos para essa parte aqui, ó. Eu já falei em um outro vídeo, né, que os descomprimentos para esse vaso aqui, ó, aorta. Os descomprimentos para esse vaso aqui, ó, que é a integral de ejeção com maior calibre no organismo, a aorta, que é o cajado que diz comprir as distributivas de sangue. Então, os descomprimentares dele fazem as frações de sangue discursionarem sobre os seus trajetos, né? Então, esse cajado diz equilibrar o ser sobre atividades e adaptações dessas atividades num eixo de prestação de movimento, né? Principalmente quando esse eixo varia muito em função do tempo. Então existe esse comprimento da mão nesse cajado, que é a calmodulação, com a mão modulação, que é a superfície de contato aéreo, incriminam, né, ou incrementam pressões, né, nesses influxos de sangue para derivar a passagem de sangue e fazer ejeções maiores ou despressionadas com maior força para poder chegar nos lugares certos. Nesses casos, nas arteríolas do cérebro. Então eu já falei isso num outro vídeo. E aí esse título aqui, ó, ele revela um pouco disso, porque esse cajado é o tal do Moisés, né? Então olha só, ao armou aí então aqui a gente pode colocar a reação que leva a raízes, que desfixa. Então ao armou raízes, né? Então raízes e ao armão, ao comprimento, ao descomprimento, né? A modulação dessas raízes, ao armou raízes, nas desordenações obstrutivas. Essas desordenações obstrutivas, elas partem do desejo de sofisticar e se igualar a um retroprojetor, né? A um retroprojetor, a um gosto, um sabor.
Então, ao armou raízes nas desordenações obstrutivas de ensaio, de compasso, da ignição rimada. Então, igualar ou fazer a ignição a partir da rima. Nesse caso, a rima é o ser que anda atrás, ou buscando a integração desse ser na prática da busca por independência motora. Olha que lindo, né? É encantador. O volume dessa conquista para essa pessoa é encantador, né? É como se fosse um tiro, né? É uma arma, olha só. Ela tirou, pá. Olha que bela arma que diz acerta a gente. E aí, o que isso diz para nós, essa rimada? Ela diz continuar o movimento do desejo, né? Então, escala de desejo. São de desejo. Então, toda escalação de desejo, ela diz rimar profilactivamente o desejo de ganhar, né? Ou seja, de chegar a uma outra posição. O desejo de escalar essa previsão. E aí tudo isso tem uma questão de aplicação da programação. E a programação é um ensaio do desejo, né? É uma previsão do desejo que é consultada pelas estatísticas. E esse ensaio é o que diz preserva esse desejo, né? A ritmificação marca passo da ejeção de sangue referente, por abrigar razão circulatória e de temperatura, a recepção da palavra distender da medula à espinha no plano metafísico descendido de ataque. Então vamos lá, ó. Vamos por parte, né? Medula, né? Então, o medo, a gente sabe, né? A criança tem medo de tentar e cair. Para ela vencer o medo, ela precisa desfibrilar as razões que diz temerem ela, né? E aí ela desfibrilar isso, ela eletrosimpor, ela ejecionar, vencer essa infração de medo. E ela vence isso a partir da medulação, né? Ela diz o medo uma razão para poder desobedecer esse medo, né? E a desobediência desse medo lhe esquenta em proporções de ejeção medular. Olha que legal. E essas ejeções medulares consentem o desvio e a construção de raízes motoras, né? Então a gente tem aqui, ó, receptor e neurônio motor. E esse neurônio motor, ele tem aí as inervações em placas, né? A energia que discursa desse líquido, nessa substância branca, que a gente chama de líquor ou líquido cefalorraquidiano, é um líquido produzido nos ventrículos laterais. Sua principal função é fornecer uma barreira mecânica e imunológica, protegendo o sistema nervoso central. Porém, esse líquor ele estaciona o que a gente chama de ambientalização medular. É ele que consegue, a partir das temperaturas de dissolução, fazer os contratos de eleição energética para um melhor disparo nesses neurônios motores.
E aí isso é o descompasso, né? Isso é a partitura. É você construir a partir dessas engrenagens, né? A estatística de desobedecer o medo e soar, né? E o desobediência do medo e soar leva à dessensibilização a outro plano. Que outro plano? O plano o plano cartesiano, mas é o plano cartesiano no sentido de aprofundação. Vamos pôr aqui, ó. Eu posso desenhar aqui, mas eu vou inserir, que é mais fácil para mim. Então a gente sempre tem uma mira, e quando a gente consegue essa mira, que é a ejeção dessa medula e pá e coisa e tal, a gente consegue, ó, uma eletroesfera desapontando a profundidade da inscrição nuclear que essa vitória faz, né? Então tem um percurso escalar, que isso aqui, ó, se diz vetor de desejo. Nada melhor do que você conseguir a pessoa certa, não? E isso é desejo, né? E eu desejo que você encontre a pessoa certa. Para todo mundo isso é bom, né? Mas para isso você precisa de fazer esses percursos, né? Vamos pegar aqui nesse outro plano. Esse aqui é do vídeo anterior, né? Então olha só, é você atacar de forma que conseguir um ataque preciso num ponto preciso, que vai fazer profundidade em você, ou seja, camadas de profundidade. E olha só, nessa parede aqui, ó, nessa interjeição que liga essas duas paredes, tem o canto. E nesse canto, a gente só canta quando a gente desfraciona o medo ou despede o medo, né? E o medo é a sobrecarga. A gente dessobrecarrega fazendo essa profundidade de ganho, né? Conquista. Então isso é o armorizes, né? Armazéns. Então aqui, ó, razão circulatória e de temperatura, a recepção da palavra distende, desentender, de estender da medula à espinha no plano metafísico desascendido de ataque. Então, por que no plano metafísico? Porque a gente metafisicamente escolhe desejos. E aí, desses desejos metafísicos que a gente chama de sonhos, desejos, a gente dessofistica eles sobre o treino, né? Então, é o ensaio. Então, o ensaio nos coloca no compasso da ignição rimada. E olha aqui. A ignição rimada faz isso aqui, ó. Ela desestica as inervações nos pontos certos para poder fazer você desfibrilar e esticar ou rearranjar forças nos músculos. E isso é composição de partitura. Então olha só, no plano metafísico descendido de ataque, aquele que treme gemendo sinteticamente os lamentos que anota na lista. Então se ele anota os lamentos na lista, ele faz lista de lamentações. Logo, com essa lista de lamentações, ele consegue maiores estratégias para poder deslamentar no próximo ensaio.
das explosões explanadas em voar, mamentar, de leite, né? Geriatrizes de corantes apegados pelos despeitos de valores sacrificiais. Que lindo, não? Mas é tão simples, cara. Porque, ó, todo contato explode. Foi o que a gente viu, né? Todo contato explode. Então, como tudo tá em movimento, muitas explosões acontecem em todo momento. Porém, essas explosões não são tão materiais assim. Elas são materiais, porém elas estão no plano enérgico. Um exemplo de explosão é o canto, é a vitória dessas pegadas, né? Quando o neném contacta faz um contato no chão, existe uma explosão que desforça, né? E desarranja as organizações de dados moleculares que as fibras vão destremer. Um outro exemplo de destremida é essa daqui, ó. A gente só consegue esse vetor de profundidade porque existe essa intersecção, né? Vamos desenhar aqui, ó. A gente tem esse conjunto aqui de massa e esse conjunto de massa, né? Mas quando eu ligo os dois, eu faço uma intersecção, né? É como os olhos, né? Então, o ligar dos dois revela um conjunto onde os dois têm algo em comum. E essa comunhão que esses dois têm faz ângulo. E esse ângulo aqui, ó, ele exponencia, aromatizando, né, fazendo, ó, no que era um ângulo, ele vira harmonia, ó. Então esse é o ângulo de ataque que desarmoniza. Para você fazer uma folha harmônica, você precisa desses ângulos, ó, porque a harmonia ela vai. Então escrever músicas harmônicas é você fazer paredes nos lugares certos, né? E paredes bater, é o contato maior, sabe? Parede é isso aqui, ó. Na música, e aí tudo isso diz sobre exponencial um arco. O arco é o que diz melhor se adequa aos organismos na integralização orgânica. É só você abrir a boca e olhar no espelho que você vai ver um arcão de sonoridade que cuida das notas, né? Dó, ré, mi, lá, sol, fá, si. É aqui, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E aí vocês encontram essas notas nessas engrenagens, nas digitações de movimentos da engrenagem, nas equações dessas engrenagens. Por exemplo, uma máquina de lavar, eu posso fazer uma máquina de lavar soar em Pai Nosso, se eu quiser, só regulando a atividade motora dela, porque ali existe um ressoar, né, da força motriz centrípeta, né? Vou colocar a exponencial aqui de novo, ó. Exponencial, né? E aqui a gente tem o arco, ó. Exponencial imagens. E aqui, dependendo do calibre dessa parede, né, que diz um plano para nós, a gente descalibra o arco e as notas que vão bater. Então primeiro a gente calibra assim, ó. Qual nota que está batendo nesse eixo, nesse primeiro ângulo aqui, ó?
E aí eu divido toda a extensão desse ângulo em 2. E aí eu consigo a harmonia, né? Dividindo em 2. Então, essa nota aqui, ela consegue expressar um tom. Mas se eu quiser desarmonizar esse tom, eu divido ele em 2, eu flexiono aqui, e aí aonde eu bater vai ter dois tons diferentes por causa dessa pressão. Se eu dividir por 4, mais 2, e aí sim sucessivamente. Isso é pura controle de sensações, né? O homem tem feito isso na modernidade. Olha só, x ao quadrado. X ao quadrado. Gráfico. O x ao quadrado é uma busca, né? Por essa... O quadrado no plano cartesiano é uma busca por harmonia, né? Então, isso é exponencial. Quer ver gráfico polinomial? Né? A gente tem gráficos polinomiais também. A função polinomial aqui. Então, ela diz fazer concessões para poder desextrair na receita de dados, né? As suas acusações, né? Então toda a matemática representa um plano que diz fazer adequações, né? Então esse plano ele precisa de desapontar algo. Toda ponta ela veste um tom, uma nota. Um tom, uma nota, uma atenção. Todo tom, toda nota, ó, arco de notas. Tô falando tudo, né? Bom, vejam vocês. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, si. Isso indica, né? Aqui a gente tem uma clave de fá, não, clave de sol. Então a nota começa em sol. Mas eu poderia ter qualquer clave aqui, ó. Então aqui vocês podem ver uma placa de desequação das notas em tons já sacrificais. O que são tons sacrificais? São aqueles que já são referenciados por base no organismo. E cada um desses tons, eles ao soarem representam um atributo alfabético ou uma projeção que engravida ou afina esse tom alfabético. Então isso é a alfabetização a partir do quarar de notas num varal, como roupas mesmo, e roupas um pouquinho, ó, roupas no varal, como roupas no varal. Olha, a gente tem várias notas de cores que os olhos desfibrilam os diferenciais que o sol descomprimenta pela falta de pigmentos nessas camisas, nesse caso. Então a falta de pigmentos descolore o senso comprimentando esse pigmento. As pessoas... Vou conversar com vocês agora. As pessoas, elas são remanejadas por conhecimentos dos pigmentos que acusam sobre o efeito do sol a imagem que a pessoa passa. E às vezes o sol
para avaliadores, principalmente médicos, ou pessoas que mexem com casos, o sol deles é um sol sintético. É um sol que se baseia no retrato de pacientes anteriores ou de protagonistas anteriores. O sol de quem busca criticar um filme são os filmes anteriores que dizem conjuntos de adequação e síntese social naquele plano das ideias, naquele varal daquelas roupas, daqueles gêneros de filmes. Então o sol que desidrata as pessoas sobre o conhecimento disso é o conjunto que ele tem sobre aquele gênero, que despigmenta ele sobre esses valores de comparação. Então, quando a pessoa ela afirma algo, ela afirma por valor de comparação, né? Nós somos algo para alguém porque ela nos compara nesse banco de dados, nessas varais de notas que discoram para ela, que dizem eco, soarem para ela algumas certezas sobre seus trabalhos estatísticos. O trabalho estatístico parte de um afundamento, né, no senso de pesquisa e estudos. Então, esse varal, a construção desse varal que vai dessegurar esses filmes, essas imagens, essas detecções de pulsos que fazem a gente desimpulsar calculando as prestações de serviço que a gente faz nele, sobre detectiva mesmo, né, na artificialização de ser e se proteger de ser, se armando contra esses seres e os revelando sobre esses decoros, fazem com que o ser procure investigar cada vez melhor as pigmentações que faltam na pessoa e revelam complemento ou comprimento de desacordoação afinada em nós. Então nós somos afinados a partir dos nossos conhecimentos nessas referências de sol. Logo, o conhecimento sobre uma base de referenciais seguros toma o lugar do sol nessa nova fase de fazer formações em nós, né? Nos formar para desinformar as pessoas. A gente busca a luz dos conhecimentos interiores. Então a gente criou uma consubstanciação de um sol interno. Esse sol interno diz harmonizar células a partir de hormônios. Hormônios são desinscritores que fazem seriações de registros de conhecimento para ficarem fortes e desintimidarem as pessoas que faltam a esses conhecimentos. Entendem o que é hormonização? São células que conseguem comunicar com campos de descomprimentação que dizem solar a partir do eu e das glândulas que deshormonizam locais, né, varais de construção, de síntese desses hormônios para poder se impor e descomplementar o comprimento da pigmentação que falta no ser. E é isso que me permite dizer ou afirmar que um ser tem algo ou falta algo no ser, e essa falta de algo no ser revela ele. Ou seja, eu falo que alguém
deseducado, ou seja, que alguém não tem educação, quando no meu só interior de compará-lo, permite-me afirmar sobre o meu estudo desse ser, sobre esse feedback que eu tenho desse ser, sobre a contagem de instantes que eu tenho desse ser, que ele possivelmente não é bem educado sobre o meu conselho de avaliação dele. Entende? Então eu coloco ele no meu varal, eu faço a ostentação da dissecação sobre o meu sol e afirmo sobre o meu varal de conhecimentos de eco-soar, eco-salariar, razões de dissecar conhecimentos, para poder afirmar esses conhecimentos com convicção que de mim e do meu núcleo de atendimento faz a eletrosfera convergir para afirmar essa resposta. Então é assim, entende? Isso é desarmar. E aí a gente vai chegar no próximo ponto dessa série de vídeos. E aí eu vou parar por aqui. Esse é o próximo passo. Ó. Como desarmar uma pessoa? Você desarma uma pessoa ofendendo essa pessoa ou desofendendo essa pessoa. Líquor, medula, estatística, tirando dados de segurança prevista dessa pessoa, fechando, obstruindo canais de passagem dessa pessoa. Uai, cadê o negócio que eu ia mostrar? Não é isso, não é isso, não é isso. Ah, é isso aqui, ó. Então a gente desofende essa pessoa, a gente diz a pessoa que ela falta algo, a gente pergunta a pessoa se ela de forma ofensiva, a gente se faz de bobo com a pessoa. Tudo isso é desarmar a pessoa, né? É você dizer que ama e depois dizer que não ama. Você apertar a pessoa e depois largar a pessoa no universo ou num precipício. É você trabalhar formas de desorientação dessa pessoa. Como esses camaradas aqui, ó. Dribles. Como esses camaradas aqui, ó. Isso é desarmar as pessoas, né? Dribles, driblar, é você falar que vai para a direita quando está indo para a esquerda. Isso é desarmar a pessoa, né? É você aplicar essas técnicas. Imagina a mãe que está ensinando o filho, soltar o filho assim, ó, plá, e deixar o filho cair. Isso é fazer a criança desarmar, criar um senso de destituição da segurança que ele conseguia, né, sobre a pessoa. Então, sabe aqueles amigos seus que dizem dizem segurar os seus desestabelecimentos orgânicos sobre a presença de estar com eles, ou sobre as contas que você faz a ele, e aí ele vai lá e fala todas as suas contas que você fez e deu a ele, que desbancou ser amigo dele, ele vai lá e conta para os outros, revela os seus segredos mais íntimos. Esse cara faz isso aqui com você. Ele embaralha a sua cabeça. Ele arranca aquilo que você tinha de amar e estar sobre a amizade controlada, né, positiva,
segura. Cara. Ai, ai. Então, se para nós tudo aquilo que a gente viu é arma, né? O desarmar é tirar a segurança das pessoas. Se os seres humanos tentam inseminar nas placas, nas calmodulações de pressão sanguínea, nas partituras que as pessoas civilizadas cooperam diariamente para poder terminar o dia e terminar suas partituras gratificadas, né, soadas. Se as pessoas elas procuram a harmonia fazendo os cálculos estatísticos de desencantarem os cantos, né? Aqui, ó, o canto da superfície, eles desencantam o canto a partir de exponenciações. E se as pessoas elas fazem tudo isso, é para continuar amando e estando, né, sobre forma de harmonização, de forma segura, de forma previsível. De forma previsível, né? Forma previsível. A imprevisibilidade escurece o espírito. A imprevisibilidade escurece o espírito. Logo, o escurecimento do espírito faz com que a pigmentação de revelar brilho branco, de fortalecer o núcleo das reações desse indivíduo, fica atrapalhada. E aí, quando o sol bate nela, o assombrar dessa pessoa faz com que ela perca movimento e perca brilho, perca a difração da segurança. E logo ela mancha uma superfície do que ela representa ser, ou ela se mancha, ou ela perde a pigmentação e aí acaba só comprimentando, a gente vendo o comprimento que falta nela, ou seja, a falta de brilho dela. E aí, como nessas roupas, né? Aqui falta o pigmento vermelho. Logo, quando o sol bate nela, a gente vê o complemento que o sol faz, né? O sol complementa o pigmento que falta nesse arranjo de pigmentos nas fibras. E as nossas fibras, elas também são arranjadas pelo sol, e o sol complementa aquilo que falta para a gente se carregar no sol. Mas quando o sol é o outro, a gente tem que tomar cuidado, pois o outro ele às vezes quer nos driblar para nos desequilibrar, para ele ganhar de nós a atenção pública ou o status de vitorioso, de vetor. E aí, dependendo do campo, isso pode gerar traumas, né? Principalmente no campo das psicologias, onde existem um montão de pessoas trabalhando que, sobre uma escala de dinheiro, né, de salário, eles acabam desarmando para as pessoas, para os seus clientes, a fim dos seus clientes acharem que eles precisam, que eles têm alguma coisa e procurar tratar, ou seja, pagar tratamentos, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso tudo é muito moderno, e as pessoas no moderno, elas são desalimentadas por sensos de controle capital. Então o gastar capital é um sensor de controle nas placas, né?
que graficam valores em nós, que expressam valores em nós. Então aqui, ó, e aí quando a gente gasta, né, esses dinheiros, né, esses capitais, a gente faz notas de desgaste. Essas notas de desgaste, se forem muito feitas, principalmente sobre desaconselhadores que buscam desarmar a gente em uma desses falsos diagnósticos, falsos positivos, que a gente tem que tomar muito cuidado com esses doutores de hoje em dia. Eles vão fazer caminho de nota em nós e a gente vai reiterar esse caminho, e esse caminho vai revolucionar a gente de forma a fazer com que a gente sobre esses ensaios de reiteração, a gente o que, ó, descredite em nós sobre a integração de Moisés, né? A materialização dessa manta que foi construída pelas nossas pegadas. E aí a gente desapega elas e se cobre, né? E aí a gente acaba transparecendo elas. Elas nos algemam de forma mercadológica e a gente exponencia a criterificação delas. Logo, ao armou de raízes tomáticas, raízes ecosoadas, né, sobre a força que eu aplico na nota, e eu desplorando isso, fazendo a ordenação dessas obstrutivas, né, essas notas, eu desensaio e faço o compasso dessa ignição rimada, fazer essa escalação, e logo eu acabo me transformando nisso por descompassar isso em mim a partir dessas placas de despontuação. Muito arriscado, pessoal. Por isso que eu tô fazendo esses vídeos, cara. Esses vídeos são afirmações de importâncias para esses fundamentos de civilização, uma vez que nós temos sobre a conformação das pessoas, o desarriscar delas para nos colocar no plano de pagar o enraizar das mudas que eles tentam se colocar em nós. Ou seja, os seres tentam se fazer disseminadores. Se a gente plantar esses seres em nós, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as cognições sinápticas, as plasticidades neuronais que a gente tem aqui na integração das células de neurônio, de placa motoras, fazem com que as redes neurais da gente se embaralhem por causa dos pulsos ditados por esses Moisés desarmadores. E aí, como num time a gente tem sempre o atacante e os adversários, um time contra, né, os adversários, eles vão estar sobre essa definição. Então esse é o sol da vida deles, é adversarizar a gente na busca por tomar de nós o nosso eixo de atenções e se colocar no eixo das atenções. Se eles se colocam no eixo das atenções das bolas, eles fazem coreografias com as bolas, eles fazem esferograficações, gráficos nas ações das bolas, que só nos depreciam
sobre esse vetor. E essa depreciação pode nos colocar em traumas que vão nos julgar e vão nos colocar em determinação nervosa que a gente nem tinha. Ou seja, aquelas famosas doenças desse século. Déficit de atenção, transtorno compulsivo, esquizofrenia, doença o autismo e entre outras doenças. É claro que não é um tabu, é claro que tem índices de certeza. Eu não estou aqui dizendo que não. Estou dizendo que existem mecanismos para poder... Se existem mecanismos para estudar, existem mecanismos de desenvolvimento. Né? É igual um artista se desenvolvendo para uma peça. Só que essa peça social, onde não tem ninguém regendo de forma altruísta, né? Não tem nenhum diretor que faz questão de aparecer e dizer assim para nós se tá bom ou tá ruim, isso e aquilo, né? Não tem. Não adianta fazer papel de diretor para mim. Não tem, né? O único diretor das nossas vidas que tem é o nosso espírito, que diz acolher de Deus o complemento para poder fazer a sobrevivência, né? O sobreviver dos estados, das reações em cadeia que nos colocam nessa participação de tribo, nessa região, nesse consenso cognitivo de obedecer todos os discursos diretos e indiretos que os nossos antepassados colocam no ambiente e desafirmam sobre conselhos de orientadores para que a gente consiga se adequar e fazer programação dos nossos sentidos sobre essas referências e, é claro, atestá-las, né? Porque não é só referenciar, é atestar. E testar é fazer os treinos, os testes de programação, porque o seu plano de vista e de programação de adaptação é diferente dos seus conselheiros. Então fica aí a direção que vale. E aí a gente não tem esses diretores, né? Na verdade é cada um por si e a religião por todos. Quem é religioso? Quem não é religioso o desenvolvimento social regional por todos. Que é isso que diz sim, sensitivamente fazer orientações nos seres. Bom, por esse vídeo, né, eu vou ficando por aqui, né, aqui nessas direções, e aí eu vou te aguardar no próximo vídeo, onde a gente vai tentar destratar melhores outros pontos, outros ângulos que vão desexponenciar os valores das armas e principalmente eu vou tentar entrar um pouco nas academias das armas, porque elas disfuncionam a partir da cooperação de transportar o interior do ser para fora do ser e desameaçar o interior a partir de operações de manobra, né? E existem muitas dessas operações acontecendo, né? E elas são sofisticadas, né? Elas têm os seus planos e suas profundidades. E aí vamos entrar um pouco nelas para poder nos desaconselhar sobre o respeito que elas contêm
né, nesses sigilos nas suborientações desse mecanismo, né, da busca por segurança, por sempre ameaçar a insegurança. O próprio aquela própria ferramenta de enxergar o microscópio é uma ferramenta que ameaça a insegurança, porque ela diz ver além do que o previsto por nossos olhos, em um modelo de orientação visual. Então ela faz uma parte da visão para nós e entrega a digestão dessa visão que a gente não consegue. Logo, ela faz um diferencial na insegurança. Então ela transmite um pouco de segurança. Com essa ferramenta a gente consegue nos aconselhar para organizar desses dados as superfícies que vão gerenciar o conhecimento, que é um sol novo para as pessoas que vão se informar e vão entregar os descumprimentos dessas informações às pessoas, principalmente as pessoas que faltam dessas informações. E é isso que a gente fez aqui. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!